Olá, meus amigos do IGESE, boa noite para vocês, né? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarta-feira, hoje dia 15 de setembro. Então, antes de iniciarmos a nossa live sobre hoje, que vai falar sobre o valor da vida, né? Valorizando a vida. Então, eu convido vocês a fechar os olhos nesse instante. Meus irmãos, vamos agradecer pela dádiva da vida, essa vida maravilhosa. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta, aprendendo, tentando melhorar dia após dia. Pedimos o seu amparo, o teu abraço carinhoso com a tua energia de luz, para que possamos nunca perder a fé, nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Devemos lembrar que a nossa existência, ela não é só uma existência, somos seres eternos. E por isso, Senhor, agradecemos cada dia essa oportunidade de estar aqui, nesta vida, nesse corpo, para poder evoluir um pouco mais. Que Deus abençoe a todos e assim seja, né? Vamos iniciar a nossa live. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, Arthur Azevedo, né, Arthur? Arthur, ele iniciou seus estudos na doutrina espírita aos 13 anos, 1984, no Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22 anos, atuou como orientador da mocidade da União, orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador do grupo Apoio ao Menor, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira de Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV Zoom, Canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e membro da Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestras em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Maranhão. Foi prefaciador de 3 livros: Espiritismo e Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio F. Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, e Allan Kardec e suas encarnações, de Paulo Neto. Esse é o seu currículo. Seja bem-vindo à nossa sala virtual para tratar de um tema tão importante, né? No mês aí, a gente dedica, né, à prevenção do suicídio e também a acolher as pessoas que passaram por isso, né, Arthur? É verdade, Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos do IGESE, aqueles também que nos acompanham. É uma satisfação estarmos aqui de volta para tratar, como a Isabela já pontuou aí, de um tema tão importante, né? De todos os pontos de vista e também que
tem bastante complexidade, uma vez que abrange aí várias situações, né, pelas quais nós passamos e que, muitas das vezes, por fraquejarmos, acabamos aí querendo escapar pelas vias do suicídio. Beleza, então, a sala virtual é toda sua, tá? E que Jesus te abençoe, né? E induza agora o seu trabalho, abra sua mente para que você possa trazer essa mensagem para nós nesse instante. Com certeza, Isabela. Bem, pessoal, o Espiritismo realmente se configura numa grande arma, né, contra o suicídio, né? Porque é uma doutrina que, como poucas que existem, né, nos traz uma visão muito mais ampla da realidade espiritual. E com essa visão ampla da realidade espiritual, nós temos condições de nos fortalecermos, de modo a evitarmos, né, determinadas situações, incorrer em determinadas ações, que certamente só irão nos trazer dissabores, tristezas, né? Entre elas, o suicídio, né? Estamos aí no mês de setembro, onde se tem aí divulgado a questão do Setembro Amarelo, né, que visa uma orientação em relação ao suicídio, né, uma prevenção em relação a isso, né? E embora né, uma série de profissionais tenham se empenhado, vem se empenhando para combater o suicídio, muitas das vezes nós notamos que falta, né, dentro dessa visão ainda um pouco materialista, esse tom espiritual que é o que efetivamente poderá fortalecer o indivíduo, né, para que ele evite efetivamente essa via do suicídio, né? Agora, cabe-nos ter uma ideia um pouco mais geral, né, acerca dessa problemática, tá? Quer dizer, quais seriam, né, por exemplo, as causas, né? O que poderia induzir o indivíduo ao suicídio? Nós listamos aqui algumas coisas, né, alguns pontos que poderiam influenciar, né, o indivíduo, ou a nos influenciar, né, em relação a isso, né, a esse ato realmente tresloucado que muitos acabam se utilizando, né, realizando para escaparem, né, de certa forma, dos sofrimentos, né? Então, por exemplo, o Espiritismo nos indica, por exemplo, e nós vamos, dentro do tempo que nós temos, tentar entrar o máximo possível, né, adentrar o máximo possível a esses fatores, mas o Espiritismo, por exemplo, nos lista alguns desses fatores, como, por exemplo, o materialismo, né? Isso nós iremos daqui a pouco citar Allan Kardec, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, as drogas, né, chamados tecnicamente, né, de drogatização, né, que é a utilização, o uso contínuo de drogas viciantes, distúrbios mentais, desesperança e a obsessão, né? Obsessão aqui no sentido de desencarnado para encarnado, né? Embora nós saibamos também que existe a obsessão de encarnado para encarnado, que também, né, pode levar a uma situação de desespero, fazendo com que a pessoa venha, infelizmente, a recorrer ao suicídio. E analisando cada uma dessas coisas, né, desses fatores,
né, que conduzem o ser humano ao suicídio, a gente vai verificar que o que falta ao indivíduo ao se deixar dominar por essas ideias ou por essas ações é justamente uma falta de conhecimento da realidade espiritual, né? Que certamente nos fortalecem, né, para suportar e até mesmo evitar essas situações, né? Muitas vezes, essas situações são prontamente evitáveis, né? Então, o Espiritismo aí bate muito numa tecla da profilaxia, né? De você evitar que se chegue a uma determinada situação para que, então, você não se veja numa situação ainda pior, né? Então, por exemplo, nós poderíamos listar aqui, né, como, por exemplo, as enfermidades. Claro que, às vezes, nós somos acometidos por enfermidades incuráveis, que, mesmo com todos os cuidados, elas vêm e tiram a nossa saúde, causando, né, no indivíduo uma sensação de que tudo está perdido, né? E aí ele acha que tudo está perdido, ele teme o sofrimento e pensa, por exemplo, em tirar a sua própria vida para abreviar esse sofrimento. E muitos até, em determinadas situações, até têm defendido a prática da eutanásia, né? E nós vamos fazer um parênteses aqui, que nós já vemos até espíritas defendendo a eutanásia, né? Quer dizer, o que é muito lamentável, né? Porque nós sabemos que só a Deus cabe, né, esse processo de terminar, né, de dar fim à vida de alguém, né? É claro que há alguns casos que a medicina avalia de maneira muito justa, onde se percebe que ali não tem mais jeito. A morte cerebral é um caso, né? Quer dizer, não adianta estar mantendo ali o indivíduo por aparelhos, porque ele nunca mais vai voltar. Mas alguns já apelam, né, para uma situação de escape, né, através, por exemplo, da eutanásia, achando que ali vai se abreviar tudo. E muitas das vezes você está com aquilo ocasionando ou trazendo para você um outro problema. E por desconhecimento, as pessoas acabam se utilizando disso, achando que a vida termina ali. Mas se tivessem tomado, né, conhecimento da realidade que o Espiritismo, por exemplo, demonstra, ele saberia que a vida continua. E que não adiantaria, né, que de nada adianta ele abreviar um sofrimento aqui, porque o sofrimento vai continuar na outra dimensão espiritual, né, na dimensão dos espíritos. Ele só apenas, né, muda o cenário, né? Ele abandona o corpo, mas o sofrimento o acompanha, né? Porque nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações, somos espíritos muito ainda endividados, digamos assim, né? E certas situações que nos acometem são verdadeiros resgates para o espírito. Então, muitas das vezes, aquilo que nós achamos que é super negativo, né? Enfim, que não vai trazer nada de positivo para a gente, é justamente, né, o lenitivo para a nossa purificação espiritual. Não que nós devamos buscar o sofrimento, mas uma vez que nós não tenhamos como evitar, o ideal é que nós encaremos o problema de frente, até que chegue o momento em que Deus efetivamente, né, vá decidir, digamos assim, qual é o momento certo do nosso desligamento com o corpo. Nós não temos o direito de abreviar né, de tentar abreviar a nossa vida aqui na Terra, né, cabendo somente a Deus essa tarefa, né, essa ação efetivamente, né? Então, e no que tange às doenças, né, também cabe aí um parêntese importante, que é muitas das vezes
a questão do suicídio indireto, né? Conversava até minutos antes sobre isso, né? Que muitas das vezes nós achamos que alguém só comete suicídio na medida em que ele se joga de uma ponte, que ele atira contra si próprio, né? Um tiro na cabeça ou no coração, e só aquilo é suicídio. Não. Nós sabemos que né, os espíritos nos informam, inclusive na literatura mediúnica, uma série de informes sobre isso, de que o indivíduo também pode abreviar de maneira inconsciente e indireta a sua própria existência na Terra. Através do quê? Através dos abusos de toda a ordem. Então, há ainda uma deseducação quase que geral em relação à saúde ou à manutenção da saúde do nosso corpo físico. Vemos quase que, em geral, né, pessoas abusando de drogas lícitas ou ilícitas, e aí, né, nós vamos incluir as drogas lícitas, como o álcool, né, super popular, né, onde os mais variados abusos são cometidos, né, contra a saúde do próprio corpo, que em determinado momento pode até não dar nada, como o pessoal diz. Já me recuperei, eu tomei abusei no fim de semana, mas durante a semana eu estou bem. Só que não é bem assim, né? Pouco a pouco o organismo vai se enfraquecendo, vai sentindo os efeitos deletérios daquela substância no seu organismo, e aí, em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, dependendo do indivíduo, dos hábitos dele, da quantidade, né, que ele ingere, o problema vai aparecer. E aí, quando o problema aparece, que geralmente é a lamentação? O que eu fiz para merecer isso? Então, a gente se coloca sempre na situação da vítima, enquanto nós poderíamos, né, deveríamos ter tomado os cuidados, né, profiláticos, né, para que não chegasse àquela situação. Então, procurem, por exemplo, aí no Google, né, já que os efeitos do alcoolismo ao longo do tempo, né? Mexe com a pressão, mexe com o fígado, que é danificado, e o fígado é um dos mais importantes órgãos do corpo humano, mexe com o sangue, enfim, uma série de problemas, né, causados pelos abuso do álcool, né? Sem contar as drogas ilícitas, né? Porque se existe toda uma série de indivíduos dedicados ao crime em função do tráfico de drogas, é que existe demanda, é que existe procura. Então, tem pessoas aí, não é um número pequeno, que se utilizam dessas substâncias que também vão colaborar para o surgimento de doenças. E aí o indivíduo, às vezes, que tinha uma saúde, né, uma genética, uma programação, digamos assim, para viver 70, 80, 90, 100 anos, morre, às vezes, com 50, com 60, 40, 30, dependendo aí, né, da intensidade com que ele atenta contra a própria saúde do corpo. E aí, como que ele chega no mundo espiritual? Né? Quer dizer, e aí a verdade aparece. Né? Vai chegar lá nós estamos imaginando, né? Mas possivelmente é algo muito próximo. Vai chegar o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião, o seu espírito guardião, e vai passar a real para ele, né? Olha, fulano, pois é, a sua programação de vida aqui no meu caderninho, estou aqui, né? Materializando a coisa. No meu caderninho aqui, era para você viver 80 anos. Você está chegando aqui 20 anos antes. Sabe por quê? Porque você provocou essa situação. Não era para você estar aqui hoje, era para você estar ainda lá, né? Cumprindo com a sua tarefa, cumprindo com a missão a qual você foi destinado. Então, o cuidado com a saúde, ainda mais nos tempos de hoje, onde nós temos
muito mais condições que no passado, né, de cuidarmos da nossa saúde. Houve uma época na humanidade que não tinha nem hospital, era tudo, né, na base do achismo, né, técnicas que não resolviam problema nenhum, praticamente, né? Boa parte da população não tinha uma expectativa de vida muito longa, porque não existia uma série de tratamentos, né? Mas hoje não. Nós temos, né, inclusive, a saúde gratuita. Pode não ser a mais perfeita do mundo no nosso país, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ser atendido. Engraçado, né? Estava comentando com a Isabela, né? Que muita gente fica ali 2, 3 dias na frente de um estádio ou de uma casa de show para pegar as primeiras filas de um show ou tentar encontrar um ingresso e chega até a dormir lá na porta do local. Mas quando fala para ela ir, às vezes, esperar um pouquinho numa clínica, numa UPA, num hospital, para receber um atendimento para cuidar da sua saúde, que às vezes ela não tem condições de ir no médico particular, ela se impacienta. Eu não quero, vai ficar muito tempo lá. Então, nós tratamos a nossa saúde de uma maneira muito irresponsável, na maioria das vezes, com excessos de todo tipo. Eu estou focando um pouco mais disso para justamente tirar um pouco da nossa cabeça a ideia de que suicídio é apenas, como eu falei, se jogar da ponte, dar um tiro na cabeça, ingerir veneno. Claro que isso é óbvio, né? Mas às vezes não acontece bem assim, né? Esse desgaste que nós promovemos no nosso corpo, abreviando a nossa encarnação, ela vai ocorrendo de pouco a pouco, com os abusos de todo tipo. Então, a alimentação inadequada, nós sabemos às vezes que aquilo faz mal e continuamos, né? Com sal, açúcar, os churrascos, né? Já citamos aí o alcoolismo, a ingestão de medicamentos sem necessidade, a automedicação. Isso tudo dentro do mês de setembro, né? O setembro amarelo, as autoridades têm chamado a nossa atenção também, né? Para que cuidemos da nossa saúde de maneira responsável, né? Então, esse comportamento pode ser uma fonte de dissabor no futuro, tanto pelas doenças que vão advir em função disso, como também da nossa realidade espiritual que encontraremos no pós-morte, né? No nosso desencarne, quando estivermos já no mundo espiritual, né? Então, temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. E o Espiritismo vem também, né, nos dando esse chamamento, né, em relação aos vícios, né, que hoje se evita, né, se falar adição, né, fulano é adicto em drogas, adicto, né, só uma nomenclatura diferente, mas praticamente é a mesma coisa, né, está se referindo a esse comportamento, né. Então, nós citamos aí as enfermidades, né? E outra coisa muito importante, né? A questão do materialismo, tá? Isso, inclusive, é citado, né, por Allan Kardec como sendo uma das causas da promoção do suicídio, tá? Então, por exemplo, na questão, vou colocar aqui, ó. Lá no livro Céu e Inferno, existe uma comunicação, na segunda parte do livro, né, no capítulo 5, de um espírito chamado François Simon Louvet, que se comunicou numa reunião, né, mediúnica, reunião espírita, na cidade de Havre, em 12 de fevereiro de 1863. E ele diz o seguinte, prestem bem atenção: tereis piedade de um pobre miserável que sofre desde muito tempo de cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, caio, socorro! Meu Deus, eu tive uma existência tão miserável. Era um pobre coitado. Sofri tanta fome na velhice. Foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento!
E para que tal desejo? E para que tal desejo quando o termo da vida já estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso o bastante? Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. Então, o que nós percebemos nessa mensagem desse espírito François Simon? Que ele padeceu grandes sofrimentos, né? Falou ali da fome que lhe atingiu na velhice, a pobreza extrema, e ele, tomado de desespero, se jogou de uma ponte. E aí, qual foi o resultado? Nós poderíamos dizer, não, Deus levou em consideração que ele sofria, Deus abreviou o seu sofrimento, mas não foi isso que aconteceu. Então, por maior motivos que a gente acha que tem para recorrer a essa fuga, nada se constitui motivo suficiente para tal. O sofrimento, né, consciencial, né, da criatura que tira sua própria vida vai vir. O maior ou menor grau, porém, ele será o resultado imediato daquele ato, né? Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, né, nos fala claramente em relação ao suicídio, né, das consequências do suicídio. Então, isso nós encontramos na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos, então, respondem: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Então, nós percebemos que esse espírito, né, cuja mensagem está lá no Céu e Inferno, que nós acabamos de ver, se desapontou completamente. Porque ele achava que iria abreviar o seu sofrimento e, no fim, ele estava preferindo passar fome, mas desde que estivesse encarnado. Que o sofrimento que ele veio a experimentar foi muito maior do que o sofrimento pelo qual ele estava passando enquanto encarnado. Né? Então, esse desapontamento, esse arrependimento, parece realmente dilacerar, né, o moral de todos os espíritos que optaram por isso. Então, nós estamos aqui sendo um pouco mais duros, porque não dá para romantizar o suicídio. Claro, não quer dizer que nós estejamos condenando o indivíduo, né? Ele é enfim, né? Começamos a dizer, não se trata disso, né? E também muitos acham, não, você está querendo convencer pelo medo. Não, é uma realidade. São eles próprios, os espíritos, que vêm nos dizendo sobre os resultados do seu ato impensado. Nós não estamos criando nada, né, da nossa cabeça. Os relatos estão aí. E certamente acontecem às centenas nos centros, todos os centros espíritas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Quem já teve a oportunidade de frequentar uma reunião mediúnica sabe que esses espíritos vêm demonstrando um grande sofrimento por terem se utilizado aí da via do suicídio. Então, esta é uma realidade. Nós estaríamos aí tentando pôr medo
pura e simplesmente, se fosse, né, se não fosse assim sempre, né? Mas os relatos estão aí. Então, muitas das vezes, o erro que o outro comete nos serve de lição e de alerta, né? Claro que aí nós também temos que mostrar, né, o que se pode fazer para que nós tenhamos aí força para evitar, né, esse caminho. Então, por exemplo, vai depender da situação, vai depender do problema que o indivíduo esteja, pelo qual o indivíduo esteja passando. Se o problema é com uma adição, com um vício, procurar ajuda médica, né? Tratamento contra o alcoolismo, tratamento contra drogas, né? Se o problema for da ordem sentimental, né? Terapeutas, o próprio centro espírita, né? Em conjunto com o auxílio profissional, também fortalece muito o indivíduo, né? Às vezes são problemas familiares, às vezes o problema é até da justiça, né? Como nós mencionamos no início, às vezes o suicídio advém de problemas dentro do seio familiar, uma violência doméstica, que a pessoa já não suporta mais. Mas aí o que ela deve fazer? Opa, não, eu vou procurar enfim, a delegacia, eu vou procurar um advogado, eu vou denunciar isso à justiça. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados em relação às situações que nos assolam, né? Infelizmente, no caso da doença que advém em relação aos nossos abusos, né, é procurar mudar de hábitos antes que seja tarde demais. E nunca é tarde demais. Há relatos de pessoas que, por exemplo, cometeram abusos de todo tipo, né? E, por exemplo, aos 50, 60 anos, resolve mudar de vida e consegue reverter a situação. Há muitos casos aí, né? Inclusive na internet, né? De ex-viciados, né? Que mudaram de vida, começaram a ter um ritmo de vida, um estilo de vida saudável e conseguiram colocar a saúde em dia. Então, sempre há oportunidade. Em todas as situações, há sempre a possibilidade de um recomeço. Então, se você aí, né, que está nos escutando, passa por uma situação difícil e já lhe passou pela cabeça a ideia de tirar a própria vida, a nossa mensagem é de esperança e de que é possível mudar a situação, mas você tem que analisar, né? É difícil, né, no pouco tempo que nós dispomos, de irmos a fundo em cada situação, porque cada um passa por uma situação diferente, por mais que possam se assemelhar, né, tem as suas diferenças, as suas particularidades, né? E também quando quando estivermos à frente ou junto a uma pessoa que pensa em suicídio, procurar ajudá-la, né? Às vezes você não tem conhecimento técnico para isso, mas conduza alguém que tenha, né? Como dissemos, um médico, dependendo do problema, né? Um terapeuta, o centro espírita que vai ajudar ali, né? Vai estar em paralelo com o atendimento profissional, né? Então, é sempre possível, né, de reverter essa situação. Então, voltando aqui para a mensagem, né, dos espíritos em relação às consequências do suicídio. Então, eles falam do desapontamento, que é uma consequência ao qual o suicida não consegue escapar. E eles continuam dizendo: ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. E aí, realmente, nós temos aí os atenuantes e os agravantes, né? Deus é justo em tudo, tá? Então, talvez o sofrimento de alguém não seja assim tão acerbo se ele, por exemplo, foi acometido de uma doença mental, uma esquizofrenia, né? Pela qual ele não conseguiu, né, por si só, controlar. E aí, ele já completamente fora de si, acaba atentando contra a sua própria vida. É um atenuante. A pessoa não estava
consciente completamente. Então, isso é levado em conta. É muito diferente de alguém que está são, né? Tá consciente de tudo que se passa, não tem nenhum problema cerebral, por exemplo, nenhuma doença mais séria e, né, por livre e espontânea vontade ou por um motivo fútil, tira a sua própria vida. Então, realmente, não é possível você comparar essas duas situações. Então, tem essas atenuantes e tem os agravantes. Né? Os agravantes, né, são justamente quando os motivos, né, pela qual que levaram o indivíduo a cometer esse desatino foram, muitas das vezes, fúteis. Não havia motivo nenhum para ele fazer uma coisa dessa. Né? Então, por exemplo, colocou sua vida em risco por pouca coisa. Né? Ele foi negligente contra a própria vida. É um agravante. Ele sabia dos riscos que estava incorrendo. Né? Então, quando nós colocamos a nossa vida em risco à toa, isso é um agravante. Né? É por isso que há em todos nós o instinto de conservação, o instinto de preservação. Isso não é à toa. Inclusive, os animais também têm isso. Né? Isso é uma herança nossa. Né? Nós somos animais, só que racionais. Então, nós herdamos isso. Né? Nós também temos isso. Os animais também têm isso. Então, é uma coisa natural, né, da lei divina, da lei da natureza, justamente para quê? Para que a vida fosse mais facilmente preservada. O próprio medo é um instrumento, né, que faz com que as pessoas não excedam determinados limites. E quando nós excedemos, o que muitas das vezes acontece? O pior, porque nós fomos além do que deveríamos. Né? Infelizmente, vemos isso acontecer muitas vezes. Né? Indivíduos que colocam a sua vida em risco por pouco. Né? Às vezes, brincadeiras de mau gosto, se pendurar de alto de um prédio, enfim, se jogar num rio que a pessoa não sabe o que está embaixo, não sabe se ali tem uma pedra, se tem uma correnteza. Ah, mas ela não teve a intenção. Ok, pode não ter tido a intenção dela não era se matar, mas ela foi negligente. E isso, né? Ela poderia ter sido mais cuidadosa. Não, antes de eu me jogar nesse rio, eu vou perguntar para alguém: Fulano, dá para se jogar? O que tem ali embaixo? Então eu mesmo vou lá ver. Vamos ver se tem uma pedra aqui. Vamos ver como é que está a correnteza. Aí depois eu lá dou lá o meu mergulho. Claro que aí também acidentes acontecem. Às vezes você está numa boa, você não se colocou em nenhum risco e acontece alguma coisa e acaba você perdendo a vida. Aí já não é mais suicídio, coisa de cima nenhuma, porque não houve negligência da sua parte. Você está andando na rua, cai um vaso na sua cabeça, você não pode culpar a pessoa, né? Porque como é que ela ia imaginar que ia cair um vaso na cabeça dela? A não ser que alguém estivesse falando, olha, tem vaso caindo. Aí sim. Então, né, temos que raciocinar em relação às próprias circunstâncias. Né? Então, diz lá, ademais, a sorte não é mesmo para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Prestem bem atenção. Alguns espiam sua falta imediatamente. Foi o caso, né, desse espírito que se comunicou para Allan Kardec. Ele imediatamente já viu que o cenário era o pior possível e ele já ficou ali arrependido, desapontado, porque a sensação dele era de um vácuo, né? Que ele caía, e ainda via toda a imagem, né, a todo instante, do corpo dele se despedaçando depois de ele ter se jogado. Uma sensação que deve ser, assim, inenarrável, né? Eu acho que por mais que a gente se esforçasse aqui, deve ser algo quase que impossível de descrever, né? Então, esse espiou sua falta imediatamente. Outros vêm a espiar numa nova existência que será
pior do que aquela cujo curso interromperam. Por que pior? Porque ele justamente cometeu, segundo os Espíritos, um dos piores crimes que alguém possa cometer, que é de te tirar a sua própria vida. Está lá no Livro dos Espíritos. São os Espíritos mesmo que nos dizem isso. É uma falta gravíssima. Por quê? A vida é uma grande dádiva, que nós não podemos simplesmente pegar e jogar no lixo. Né? Temos que ter cuidado com a nossa existência. Né? O corpo é uma veste que nós habitamos, que nós temos que cuidar com todo o carinho. Nós não cuidamos da nossa roupa, nós não colocamos para lavar, né? Não asseamos, né? Não usamos detergente para sair as sujeiras, usamos o amaciante para que a roupa fique macia, nós passamos a roupa para que ela fique, né, toda direitinha. E nós não podemos fazer isso com o nosso próprio corpo. Não se trata de narcisismo, que aí já é o excesso, né? Mas não, é questão dos hábitos que nós devamos ter, dos cuidados que nós devamos ter em todos os sentidos, em relação a essa veste, né? Então, de maneira prática, procurar ir ao médico de tempos em tempos, pelo menos 2 vezes por ano, né? Aí ele vai pedir lá aqueles exames, né? Ah, mas é caro. Será que às vezes... Tá bom, é caro. Às vezes é caro, né? Principalmente no particular, nós sabemos de tudo isso. Estamos, né? Mas será que às vezes nós não estamos gastando com coisas tão menos importantes e às vezes negligenciamos também a saúde até na hora de gastarmos o nosso dinheiro? Onde é que estão os nossos valores? Estão nas coisas transitórias ou estão nas coisas perenes? Claro, nosso corpo não é perene, mas o cuidado que nós tivermos com ele irá nos render bons frutos adiante. Nós não teremos problemas conscienciais depois de que, puxa, eu abusei, né? E agora eu posso vir a ter uma existência ainda pior do que eu tinha, que é o que diz os Espíritos. Porque ele acaba contraindo, né, com uma falha, contraindo uma dívida, digamos assim, né? Às vezes a linguagem humana é um pouco... né? Mas contraindo uma dívida, digamos assim, com as leis divinas, que acabam piorando a nossa situação. E o suicídio só piora a situação. Se a situação antes era ruim, ela se torna ainda... Se nós já estávamos aí enrolados, como diz no popular, quando nós escolhemos escolhemos o suicídio, vai somar o que nós já tínhamos de problemas, né, com um novo problema. É isso que os Espíritos nos ensinam. Né? Então, é importante essa reflexão. Não é uma reflexão só baseada no medo, mas existe algo de racional aí. Né? É todo um encadeamento de raciocínio e que a gente vê que tem uma lógica nisso daí. Né? Bem, e aí temos o comentário de Allan Kardec a essa resposta que nós acabamos de ler dos Espíritos, que é a seguinte: a observação mostra, diz Kardec, realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido. Realmente, se nós entendemos que nós temos, né, esse laço fluídico que nos une enquanto espíritos ao nosso corpo, e nós artificialmente rompemos com esse laço que estava vigoroso,
porque havia, né, saúde no corpo, o corpo estava na sua plenitude, e quanto mais saúde do corpo nós temos, maior é esse laço, né? Mais forte é esse laço perispiritual, né? Enquanto que um corpo que já está, por exemplo, enfraquecido, esse laço já é mais tênue, né? Isso nos explica com os espíritos, né? O chamado fio de prata, né? Alguns dão até nomes para esse laço fluídico que nos une ao corpo, né? E aí, né? Com a morte natural, esse laço vai se tornando cada vez mais sutil até que ele se parte, na medida em que o corpo passa a não dar mais condições de vida ao espírito. Mas esse é o processo natural. Quando ele é forçado, né, aí é que há o problema, porque o espírito acaba sentindo ainda toda uma ligação com o corpo que o abrigava, e muitos até narram, né, que sentem até todo o processo de desgaste, de putrefação, pelo qual o corpo naturalmente só passa, né, por ocasião da morte. O que é, para o espírito, segundo eles, o hiperdoloroso em termos morais. Né? Eles sentem, né, uma sensação muitíssimo desagradável, porque ele ainda tem aquele laço forte com o corpo. Né? Quer dizer, fluidicamente ele ainda tem alguma coisa. Ele está, claro, ele não está ligado completamente, porque se estivesse ligado completamente ele ainda estaria vivo, né? Mas ainda há reflexos do corpo, né, no seu perispírito. Né? Isso se deve, então, esclarece Kardec justamente isso, se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido. Enquanto que na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida haja extinguido completamente. Há relatos assim, né? Que é quase como que o espírito abandonasse o corpo antes mesmo que o corpo chegasse ao seu termo. Mas isso é já um pouco mais raro, né? Geralmente o processo mais comum é quando o corpo não dá mais possibilidade do espírito ali habitar. As consequências desse estado de coisas, diz Kardec, são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos, isto é, ao número dos encarnados. Né? Tal a sorte de ligação que ele tem ainda com o corpo, ele se acha ainda ligado a ele. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente, à sua revelia, os efeitos da decomposição. Nós comentamos ainda há pouco, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Agora, vocês imaginem alguém que decide, né, que parte para o suicídio com 20 anos de idade. Quantos anos ele vai ficar naquele estado tormentoso até chegar o momento em que os anos que estava programado para ele viver, né? Então, realmente é para se pensar, né? Esse efeito não é geral, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. E aí nós vemos indivíduos que reencarnam com uma série de problemas até de nascença, transtornos mentais, muitas coisas até que se refletem no seu próprio novo organismo. Né? Há relatos de pessoas que, por exemplo, atentaram contra, por exemplo, a região torácica, a do coração, cardíaca, né? Nessa região.
e vem a encarnar com problemas exatamente dessa região, né? Como para expiar o que ele fez na encarnação anterior. Então, é por isso que muitas das vezes, né, nós nos espantamos. Poxa, tal criança, né, tadinha, inocente, pura, já nasce com esse problema. Essa é uma ilusão. Que por mais, né, que a criança nos enseje essa sensação de pureza, de anjinho, ali tem um espírito, às vezes, muito, mas muito antigo. Com um corpo novo, com uma vestimenta nova, que muitas vezes vai se comportar logo de início da mesma maneira com que nós tratamos nosso corpo anterior. Se nós tratamos bem, saúde. Nós tratamos mal, problemas. Então, a hora é de reflexão. Antes de pensarmos em tirarmos a nossa vida, que é um patrimônio que nos é concedido por Deus, porque nós não somos donos de nada, é preciso refletir. Sofrimentos todos padeceremos. Há como eliminá-los? Muitas das vezes há. Às vezes basta boa vontade, basta um gesto de coragem, basta nós nos movimentarmos. E outras vezes, né, nós seremos acometidos por problemas oriundos da nossa convivência com outras pessoas, como nós falamos aqui, né, das violências, dos fatores externos, né? Mas, como dissemos anteriormente, a hora, né, o momento que nós passamos uma dificuldade, sempre procurarmos uma solução para aquilo, sendo que está fora e deva estar fora de cogitação a fuga pelo suicídio. Porque, às vezes, nós nos defrontamos com pessoas, problemas, porque nós temos algum vínculo com essas pessoas. Não que elas tenham o direito de nos fazer mal, mas não estamos ali à toa, né? Então, né, realmente é difícil nós darmos uma receita de bolo pronta, porque as situações são as mais variadas. Mas o que nós podemos dizer, de maneira geral, é que nós sempre devamos escolher outra solução, e a do suicídio é uma solução falsa. Nunca é a solução para coisa alguma. Tá? Então, isso realmente deva estar fora das nossas cogitações. E para chegarmos aqui já aos últimos instantes desse nosso estudo, vamos ver, então, o que Kardec continua dizendo. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do corpo sobre o espírito, que assim sente à sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror. Já comentamos isso. Estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. E é isso que está faltando às vezes na gente. Resignação. O que é a verdadeira resignação? Sabermos que há situações que não podemos mudar. Há, sim, realmente situações que não podemos mudar. Que não está sob o nosso controle. Nós falamos já de situações que são possíveis de serem evitadas ou combatidas, mas há outras que não. Né? Estão fora do nosso controle. E aí que nós temos que ter a resignação de entender que aquilo tem um propósito. Agora, quando nós somos dominados pelo materialismo, pelas doutrinas materialistas, pela mentalidade materialista, nós ficamos só reclamando. Nós damos ensejo à desesperança. E Kardec falou sobre isso. Infelizmente, não vamos ter tempo de falar nisso.
da desesperança que as doutrinas materialistas ensejam nas pessoas, porque eles só conseguem ver a matéria, só entendem as coisas da matéria, negligenciando as questões espirituais. E aí vem a revolta, que é incensada, né, pelos líderes, né, dessas doutrinas materialistas, a revolta contra fulano, contra ciclano, contra o sistema, contra o sistema econômico, enfim, a pessoa começa a querer achar tudo quanto é desculpa, às vezes pelo seu próprio fracasso, né, ou pelo fracasso dos outros, né? Não entende como que ocorrem determinadas coisas. E, infelizmente, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa caminhada. É assim que nós progredimos, né? Uma dor, às vezes, nos abate para nos fazer com que nós possamos dar um salto adiante no nosso progresso espiritual, até mesmo aqui na própria Terra, quando dá tempo, né? E também para a eternidade, né? E aí, para concluirmos, em alguns espíritos, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interditado. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil, inútil, o suicídio é inútil, que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que o homem não é livre para pôr termo aos seus sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, né, a comunicação dos suicidas, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Muito clara a doutrina espírita, né? Percebemos que ela tem uma ligação, né? Ela tece uma ligação com a vida como ela é, né? Nós vivemos num planeta ainda de provas, expiações, do processo, as dores, enfim, e cabe a nós termos resignação e também força para mudar as coisas quando as coisas podem ser modificadas. Então, esse é o nosso alerta de hoje, né, com base na doutrina espírita, e passamos a palavra aí a Isabela. Obrigada, Arthur. Eu quero agradecer aos nossos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita. Bom, enquanto você falava aí, né, o pessoal aqui, eu quero também dar boa noite a todos que têm as cadeiras cativas aí, Claudina Souza Pena, Lili Fará, Cláudio Lopes, Miriam Moreira, Rosa Ocada, Luísa Ferreira, Carla Paiva, Vanessa Sarmento, Fábio Tavares. E é isso aí, gente. Esse pessoal todo que está com a gente, muito obrigada. Enquanto você falava, Arthur, uma amiga nossa estava desabafando aqui no chat, né? A Vanessa. A Vanessa compartilhando com a gente o momento que ela está vivendo. Diz que está desesperada, já fez oração, os amigos oraram por ela, mas mesmo assim ela está sentindo muita solidão. O que você poderia dizer para ela? Qual é o nome dela mesmo? Vanessa Sarmento. Vanessa Sarmento.
Bem, primeiramente, né, ela teve a coragem, né, de expor o seu problema, isso é muito positivo, né, admitir que tem um problema para que a ajuda venha. Se você, né, não ficasse calada da sua, possivelmente, né, nós não teríamos a oportunidade que estamos tendo aqui de poder ajudar de alguma maneira. Bem, assim, a dica que nós damos é de você buscar algo que possa lhe distrair de alguma forma. Mas não uma distração qualquer, algo que realmente você possa se sentir útil, né? Procurar, por exemplo, algum lugar onde você possa ajudar a pessoas que estão com alguma necessidade, pode ser um asilo, pode ser um lugar onde haja crianças, né? Um orfanato, pode ser, enfim, um abrigo, né? Onde você possa, de alguma maneira, né? Algum outro lugar, né? Onde você possa se sentir útil. E à medida que você se expõe socialmente, você sai de casa, você acaba tendo mais possibilidade de contatos com outras pessoas, contato social, né? E aí você tem a possibilidade de construir amigos, né? De conhecer novas pessoas, fazer amizades, né? Pôr-se em contato com outras pessoas é muito importante para combater a solidão. Claro que inicialmente você vai se sentir acompanhada, e às vezes isso não é suficiente para que o sentimento da solidão seja superado. Mas aos poucos as pessoas vão lhe conhecer, e aí, né, esses laços, né, de pessoas que apenas estariam te acompanhando vão passar a ser a ter um sentimento por você de simpatia, de coleguismo e quem sabe uma amizade, né? Então, é o que nós sugerimos, se dedicar a alguma coisa em que você se sinta útil. E aí cabe a você ver o que você gosta de fazer, o que você gostaria de fazer, para aumentar a possibilidade de você se pôr em contato social com o maior número de pessoas possível, ao mesmo tempo em que você vai estar gastando o seu tempo, passando o seu tempo de uma maneira mais proveitosa. Se você ainda tem saúde, se você ainda tem força, é que Deus ainda acha, né, que você tem, né, uma utilidade no mundo, né, uma finalidade, uma missão, uma possibilidade de uma tarefa a cumprir, né? E então essa é realmente uma possibilidade que Deus nos concede a todos e de aproveitar o tempo de uma maneira mais saudável possível. Hoje existem muitas maneiras, né? Se você frequenta o seu centro espírita, procure fazer um tratamento espiritual. A gente colocou aqui durante a live o nosso atendimento fraterno do Lar de Jesus, que ele está funcionando de forma virtual. Se você quiser fazer o tratamento, você pode fazer, porque durante o tratamento, né, você recebe equipe espiritual, você recebe as nossas preces, né? Isso ajuda bastante. Ela falou, inclusive, Arthur, que ela buscou ajuda profissional. Ela foi primeiro no neurologista. As pessoas, né, vão primeiro no neurologista, mas o médico que atende esses casos é o psiquiatra, né? O psiquiatra que pode ajudar mais. Ele disse que o caso é grave e é para psiquiatra, mas meu plano de saúde não cobre psiquiatra. Teria que pagar consulta particular, não tem condições. E até uma pessoa no chat aqui diz que algumas universidades oferecem tratamento psicológico. De psiquiatria eu não sei, mas eu sei que as universidades de psicologia, né, Arthur, elas oferecem. Minha filha está em psicologia aí no Rio, e a universidade aqui de Goiás também tem os consultórios que atendem a população. A terapia ajuda muito também, né? A terapia profissional. Sem dúvida. E olha só o que uma outra, a pessoa que falou para ela isso, Cláudio Lopes, olha o que ele colocou aqui. Você conhecia isso aqui? Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos? Olha que interessante, hein?
Interessante. Se você entrar no site, qualquer um de vocês aí, vocês vão ver que são pessoas que fundaram uma ONG, são profissionais, e que atendem as pessoas com transtornos de humor. Que o transtorno de humor sempre evolui para um quadro parecido com esse da nossa amiga aí, né? Como é que é mesmo o nome dela? A Vanessa. Vanessa Sarmento. Interessante, né, Arthur? Olha só. Bem interessante. Pessoas ajudando. Você vê, Vanessa, você não parou nessa live aqui, não foi por acaso, não. Né? O Arthur deu uma grande ajuda. Né? Eu, quando perdi meu pai, eu e minha mãe, a gente estava meio desesperado. O que a gente fez? A gente foi ser voluntária do CVV, que é um trabalho maravilhoso. Sim. Hoje, eu sou do atendimento fraterno, lá no Lar de Jesus. Você que já foi presidente de centro, você sabe disso, né, Arthur? Como é que lá em Friburgo, nós tínhamos o abrigo Amor a Jesus, que era justamente para atender, né, uma série de pessoas com vários problemas, né? E o Centro Espírita, gente, ele oferece tantas oportunidades, mesmo na pandemia, os nossos trabalhos sociais não têm parado. Nós estamos aí ajudando aqueles que necessitam, né? Estamos com atendimento fraterno virtual. Então, gente, existe infinitas possibilidades. Sim. E como você disse, né? Como o Kardec disse, o suicídio, né? A gente pensa que é uma solução permanente para uma coisa temporária. E não é. Somos seres imortais. Certo? Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Sim. Da nossa querida Lili Fará, que sempre nos acompanha toda quarta-feira. As pessoas hipocondríacas também são sérias, né? São pessoas suicidas indiretos, os hipocondríacos? Também seriam, né, suicidas indiretos. Seriam, né? Deve ser isso que ela queria dizer. O hipocondríaco, né, para quem não está acostumado, é justamente aquele que ingere remédios de uma maneira exagerada e geralmente por conta própria, né? Ele vê a sua saúde sempre em perigo, então ele vê nos remédios uma maneira, né, de ele combater essa sensação, né, que é meramente psicológica, de que ele esteja sofrendo com algum problema de saúde. Então, às vezes, ele sente uma falta de ar, ele sente uma dor, que, na verdade, é tudo de origem psicológica. E aí ele recorre ao remédio, e o remédio é uma espécie de bengala, né, que, por ser uma coisa psicológica, quando ele toma, aquela dor geralmente cessa, ou aquela sensação, aquela palpitação cessa. Então, o problema é o abuso, né, do remédio. Aí acaba sendo um negócio perigoso. Mas a origem é psicológica, né? Então, mais uma vez, precisa de um tratamento profissional para combater isso na área mental, na área psicológica, para então a pessoa abandonar os remédios. Ela não faz aquilo de uma maneira consciente, né? É um transtorno psicológico que acaba fazendo com que ela consuma esses remédios para aliviar supostas doenças, os supostos problemas que ela, na verdade, nem tem. Então, não agora que seja um suicida indireto, não. Tá? Mas é um transtorno, né? Ela reconhecer esse problema, né, para que acabe não abreviando a vida dela, porque realmente, né, mas ela não faz aquilo com a intenção de se matar, né? Ao contrário, ela até tenta preservar a vida, mas de uma maneira totalmente errada. Uma outra pergunta aqui interessante é da Sheila Orofino. Boa noite, eu gostaria de perguntar sobre eutanásia. Como fica o espírito? Depende da participação que ele teve nesse processo, né? Na verdade, tem gente que autoriza esse tipo de coisa, aí já
existe aí um comprometimento, acaba sendo uma espécie de suicídio, só que ele utiliza a mão de outras pessoas para tirar a sua vida com o seu consentimento, o que também é um crime perante as leis de Deus. E também há aquelas vezes em que a pessoa não pediu, mas interesses outros de pessoas que têm interesse em fazer com que a vida daquela pessoa seja abreviada, fazem com que se recorra à eutanásia. No Brasil, isso não é permitido, mas a gente sabe que há países onde a eutanásia é permitida. Mas, geralmente, pelo que eu sei, é com consentimento do doente, tá? Mas a gente sabe também de pessoas que forçaram essa situação porque tinham interesses tipo herança, em coisas assim, e aí autorizaram, né, para que a situação fosse de pronto resolvida e ele pudesse se beneficiar daquilo, né? Então, depende muito da circunstância. Quando é autorizado, realmente acaba sendo um suicídio, uma forma de suicídio, só que não é a própria pessoa que executa, mas um terceiro. E tem diferença, né, de eutanásia e suicídio assistido, né? Porque tem lugar que permite isso também. A pessoa deseja, Sim. quer e é permitido. Agora, a eutanásia, vamos supor, se a pessoa está sobrevivendo por aparelhos, na realidade ela já teve morte, né? A morte constatada, mas está sobrevivendo por aparelhos, aí nesse caso, talvez não seja, né? Sim, aí não, né? Talvez Morte cerebral, por exemplo, não não tem tem como. como, né? A pessoa nem precisa autorizar, os próprios médicos, né, já retiram os aparelhos em função da constatação da morte cerebral. Exatamente. Bom, essas aqui foram tiveram algumas participações, mas nosso tempo já está estourando, né? Um pouco. E eu agradeço a todos que acompanharam, né, conosco essa jornada. E queria pedir para você fazer a sua mensagem final a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, nesse instante. Sim, agradecer, né, por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui de levar a palavra espírita, né, na análise e reflexão de um problema tão complexo, tão importante, né, de realmente um ato que se constitui perante a lei divina um dos piores crimes, né, que é atentar contra a própria existência, contra a própria vida, contra a própria saúde do corpo, né, de maneira geral, que é uma dádiva, né? A vida, o nosso corpo físico são dádivas que nos são concedidas, né? Porque é através da reencarnação é que nós temos a possibilidade de progresso. Nós progredimos, sim, no mundo espiritual, mas aqui é o campo de batalha, realmente, onde nós provamos de que realmente estamos avançando, né? Então, a encarnação é uma necessidade para o espírito. E na medida que nós deixamos para lá e negligenciamos essa oportunidade bendita, estamos aí, né, perdendo uma oportunidade tanto e contraindo mais um problema, né, para nossas futuras existências e também que levamos quase que imediatamente no mundo espiritual. Então, é um alerta muito, muito grande que o Espiritismo dá em relação a isso. Sabemos, né, como vimos aqui, que há atenuantes e agravantes, mas, de qualquer forma, o suicídio nunca é uma opção válida para a solução de nenhum problema, né? Então, essa é a mensagem, e nós sugerimos sempre, né, que vocês prossigam com os estudos do Espiritismo, né, se aprofundem cada vez mais, porque isso certamente nos dará a todos a força necessária para superarmos todo e qualquer problema que venha a advir, venha a surgir na nossa vida aqui na Terra. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, então, e desejamos a todos uma noite de descanso, uma noite bacana, aí, porque amanhã, né, é sempre uma chance de uma nova oportunidade que se abre toda vez que o sol, né, surge, né, no firmamento no início de cada dia.
Isso mesmo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Agradecemos a todos que acompanharam, tá? Não percam a sua fé. E como oração final, eu vou colocar uma música maravilhosa, uma música que fala de empatia. A empatia, que é a nossa capacidade de olhar para o outro e compreender o outro. É isso que precisamos. Então, fique com essa música maravilhosa e boa noite. Até a próxima semana. Sinto em você o que eu sinto. A sua voz diz o que eu digo. Vamos mudar o que é preciso. As pedras não impedirão. Nem os espinhos que cravam na mão. Nós somos muitos a sonhar. A paz na terra, no céu e no mar. Nossos corações vão se ligar Numa só corrente, no mesmo lar. Numa só nação redonda azul. numa só família, de norte a sul. Vamos cantar pra valer a paz do mundo e transformar tudo mais em um segundo. Flores perfumam o ar e voam livres nessa harmonia de luz de vários times. Há um impulso, há uma força Entre nós, que nos conecta. nessa aliança, numa voz. Nossos corações vão se ligar numa só corrente, no mesmo lar. Nossa nação redonda azul. Numa só família, de norte a sul. Vamos cantar pra valer a paz do mundo e transformar tudo mais em um segundo. Flores perfumam o ar e voam livres nessa harmonia de luz de vários times. Vamos cantar pra valer A paz do mundo e transformar tudo mais em um segundo. flores perfumam o ar E voam livres nessa harmonia de luz de vários timbres. há um impulso, há uma força entre nós. Que nos conecta nessa aliança, numa voz.